A viatura da Polícia Civil estava parada junto à calçada como se fizesse parte da paisagem. Bianca estava no degrau da entrada com o mesmo roupão azul desbotado que sempre usava nas manhãs de domingo, mas agora suas mãos tremiam tanto que as mangas balançavam. Camila estava logo atrás dela, meio escondida, espiando por cima do ombro de Bianca como uma criança pega roubando brigadeiro. Exceto pelo fato de que ela tinha 32 anos e tinha acabado de arruinar a minha vida. Do outro lado da rua, a velha dona Gertrudes puxava a cortina uns 5 centímetros. Ela não era a única. Mais 2 vizinhos estavam pendurados nas janelas. Numa rua como a nossa, em um bairro residencial de Curitiba, as pessoas não perdiam nem um latão de lixo tombado, quanto mais um policial caminhando até uma casa em plena luz do dia com uma pasta debaixo do braço. O oficial não alterou a voz. Não precisava. Minha senhora, disse ele, calmo como quem lê a previsão do tempo no rádio. Este imóvel é legalmente de propriedade de Marcos Oliveira. A senhora precisa desocupar as dependências. A boca de Bianca se abriu. Nenhum som saiu, como se o ar tivesse sido arrancado dela de uma vez. Camila soltou um ruído abafado, metade soluço, metade protesto. Isso não é, ela começou, mas não conseguiu terminar. O rímel já estava borrado. Ela olhou para mim como se esperasse que eu piscasse e fizesse tudo desaparecer, do jeito que eu sempre fazia quando ela era mais nova e quebrava algo ou mentia sobre alguma coisa. Do jeito que fiz por 17 anos. Eu estava parado na calçada, com as mãos nos bolsos da minha jaqueta de trabalho, sentindo cada par de olhos em mim. Podia sentir o cheiro do ar frio, da terra úmida e o odor doce e suave do amaciante de alguém flutuando pelo quarteirão. A luz da varanda estava apagada, mas eu ainda conseguia visualizá-la. A lâmpada que troquei no mês passado em uma escada que balançava, com Bianca segurando-a com uma mão e uma xícara de café com a outra, dizendo: "Cuidado, Marcos." Como se ela ainda se importasse. O policial se voltou para elas. "Esta ordem tem efeito imediato", disse ele. "Se houver recusa, os senhores poderão ser removidos." Os olhos de Bianca finalmente encontraram os meus. Eu esperava raiva. Esperava que ela cuspisse mais uma frase amarga, daquelas que não se pode retirar. Em vez disso, ela parecia perdida, como se tivesse entrado em um quarto onde viveu por anos, e de repente, não reconhecesse onde ficava o interruptor. E eu senti aquele velho puxão familiar, o impulso de ceder, o desejo de facilitar as coisas para ela. Então me lembrei da voz dela há apenas 3 semanas, afiada como vidro quebrado. "Cai fora. Você não pertence mais a este lugar." Então, não me mexi. Não resgatei ninguém. Apenas respirei fundo e devagar, do jeito que Adriana Rocha me ensinou. E quando o policial fez uma pausa, eu disse claramente: "Não vim para discutir. Vim para pegar minha vida de volta." Houve um silêncio tão espesso que parecia palpável. E aquele silêncio ali, no meu jardim da frente com toda a rua assistindo, foi a primeira vez que percebi que eu poderia sobreviver ao que elas fizeram comigo. Porque 3 horas depois que Bianca me expulsou de casa sob uma tempestade por causa de uma mentira que Camila inventou, a justiça chamou meu nome. E aquilo foi apenas o começo. A noite em que tudo aconteceu não começou como uma noite que mudaria tudo. Começou como qualquer outra terça-feira em Curitiba. Céu cinzento, ruas molhadas, minhas botas trazendo folhas úmidas para dentro. Eu não estava com vontade de varrer a entrada de novo. Tinha trabalhado em um turno de 12 horas no hospital. Não na parte glamourosa de um hospital, claro. Eu era o cara que mantinha as luzes acesas, o ar circulando, as caldeiras funcionando e as portas trancadas, manutenção predial, o tipo de trabalho que você só nota quando para de funcionar. Minhas mãos cheiravam levemente a óleo de máquina e desinfetante. Aquele hospital tem um cheiro que você não consegue tirar da pele. Água sanitária, café velho e algo metálico que fica no fundo da garganta. Lavei-me na pia, abaixei as mangas e fui para casa. Bianca tinha feito um escondidinho de frango, daqueles práticos com batata palha por cima.
Não era nada sofisticado, mas estava quente. Era familiar. Comemos na mesa que tinha um leve balanço no pé esquerdo, aquele que eu sempre prometia consertar. A TV estava ligada em volume baixo na sala. Noticiário local, um comercial de concessionária, depois o meteorologista alertando sobre a frente fria chegando do oeste. Camila chegou tarde, como sempre, deixando a porta bater atrás de si. Ela não bateu. Nunca batia. Ela morava conosco de vez em quando desde os seus 20 anos, aparecendo quando precisava se reerguer, sumindo quando conhecia alguém novo ou se cansava das regras. Ela usava leggings e um moletom de uma universidade onde nunca pisou. O cabelo estava preso em um coque bagunçado. Cheirava a vape de frutas e perfume barato de baunilha. Oi, disse Bianca, forçando alegria na voz. Guardamos um pouco para você. Camila sentou-se na cadeira, os olhos já no celular. Valeu, resmungou. Eu não disse muito. Após 17 anos com Bianca, aprendi que havia dois tipos de noites. Noites em que se conversava e noites em que se ficava de cabeça baixa. Camila estava com um humor pesado, uma tensão como um elástico esticado demais. Bianca perguntou como estava o trabalho. Camila suspirou dramaticamente, como uma adolescente. Normal, disse ela. Tanto faz. Tanto faz era a expressão favorita da Camila. Significava: não me faça perguntas. Não espere nada de mim. Não me faça sentir que te devo algo. Levei meu prato para a pia e comecei a enxaguar. A travessa ainda soltava fumaça no balcão. A chuva começou a bater na janela acima da pia, fraca no início, depois mais constante. Bianca limpava a mesa. Camila rolava a tela do celular. A TV falava sobre uma nova padaria gourmet abrindo perto da rodovia. E então, do nada, o celular de Camila emitiu um sinal. Ela congelou. O polegar parou de se mover. Vi o rosto dela mudar de um jeito que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Seus olhos se arregalaram e os lábios se abriram como se tivesse visto um fantasma. Então ela olhou para Bianca. Mãe, disse ela, e sua voz saiu fina, quase tremendo. Posso falar com você? Tipo, agora? Bianca olhou para mim, depois para Camila. Claro, o que foi? Camila se levantou segurando o celular como se fosse uma prova de um crime. Ela não foi para o quarto nem pediu privacidade. Ela caminhou direto para a cozinha, onde eu estava na pia com a torneira aberta. Bianca a seguiu, e Camila apontou para mim. É ele, disse ela. Eu pisquei. O quê? Camila estendeu o celular para Bianca, mas o inclinou para que eu não pudesse ver. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. E agora tenho provas. As sobrancelhas de Bianca se franziram. Camila, do que você está falando? Camila engoliu em seco e respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar algo corajoso. Ele anda mexendo nas minhas coisas, disse ela. Minhas contas, meu dinheiro. Meu estômago afundou tão rápido que pareceu que eu tinha errado um degrau na escada. O que você está dizendo? Os olhos de Camila dispararam para mim. Havia algo neles, um cálculo frio enterrado sob um medo fingido. Estou dizendo, continuou ela, que verifiquei meu e-mail. E acessos feitos desta casa, daqui de dentro. Eu não fiz isso. E eu encontrei. Encontrei mensagens. O rosto de Bianca empalideceu. Mensagens? Camila assentiu rapidamente. Mensagens de ameaça, como se ele estivesse me vigiando, como se ele estivesse instável. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Instável. O tipo de palavra que te transforma em um problema em vez de uma pessoa. Fechei a torneira e as encarei de frente. Bianca, isso não é verdade. Eu não toquei nas contas da Camila. Eu nem sei as senhas dela. Camila soltou uma risadinha sem graça. É claro que você diria isso.
Os olhos de Bianca alternavam entre nós dois. Marcos, por que a Camila inventaria isso? Minha boca se abriu e nada saiu de início, porque eu tinha muitas respostas, e nenhuma delas soaria bem, pois a Camila inventava coisas o tempo todo. Ela inventava desculpas. Inventava histórias. Inventava uma versão de si mesma onde era sempre a vítima e todos os outros eram os vilões. Mas eu nunca a tinha visto atacar minha garganta desse jeito. Eu não sei, disse eu, e minha voz soava cansada. Mas não é verdade. O queixo da Camila tremeu o suficiente para parecer convincente. Mãe, estou com medo, sussurrou ela. Estou com medo por você. Bianca enrijeceu, como se aquelas palavras tivessem ativado algo instintivo dentro dela. Proteja a criança. Acredite na filha que chora. Mesmo que a filha fosse adulta e as lágrimas fossem uma performance. Tentei manter o tom de voz calmo. Bianca, me escuta. Você me conhece. Você vive comigo há 17 anos. Os olhos de Bianca faiscaram. Então por que a Camila está com medo? Por que ela está te manipulando? Disparei antes que pudesse me conter. Camila arfou como se eu a tivesse socado. Viu? Viu como ele fala? É disso que eu estou falando. Bianca deu um passo em minha direção e vi algo no rosto dela que nunca tinha sido direcionado a mim antes. Não era apenas raiva, nem apenas mágoa, era nojo. Você não tem o direito de chamar minha filha de mentirosa, ela gritou. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Meu coração batia forte no peito. Lá fora, a chuva apertou, batendo contra a janela. O vento sacudia os galhos da árvore no jardim. Bianca, eu disse, olha, a Camila está mentindo. Estou te falando a verdade. Ela está mentindo. As mãos de Bianca se fecharam em punhos. Cala a boca! A voz da Camila ficou mais suave, mais doce. Mãe, eu não quero criar confusão. Eu só preciso me sentir segura. Segura. Outra palavra carregada. Outra palavra que poderia me transformar em uma ameaça em um segundo. Bianca me encarou por um longo segundo, então seus ombros subiram enquanto ela buscava ar, e ela soltou tudo em um grito. Fora daqui! O som ricocheteou nos armários, na geladeira, no piso frio que eu tinha limpado no fim de semana passado. Não parecia a voz da minha esposa. Parecia uma estranha habitando o corpo dela. Saia da minha casa, ela gritou. Você não pertence mais a este lugar. Fiquei ali parado, com a água ainda escorrendo das minhas mãos, observando o canto da boca da Camila se contrair por um segundo, como se ela estivesse tentando não sorrir. Meu primeiro instinto foi discutir, me defender, listar cada conta que paguei, cada coisa quebrada que consertei, cada noite que fiquei acordado com Bianca quando ela chorava por causa de dinheiro, cada vez que tirei Camila de alguma encrenca sem deixar Bianca se sentir culpada. Mas olhei para o rosto de Bianca e percebi que eu já tinha sido condenado. Então, fiz a única coisa que me restava com alguma dignidade. Peguei minha jaqueta de trabalho no gancho da porta dos fundos, aquela que ainda cheirava a óleo e ar de inverno, e a vesti. Peguei minha carteira e meu celular no balcão. Minhas chaves estavam na tigelinha perto da porta, ao lado das de Bianca. Bianca estava de braços cruzados, respirando pesadamente, com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de colocar fogo em algo e não tivesse certeza se queimaria a casa inteira. Camila estava atrás dela, agarrando o celular como se fosse uma arma. Abri a porta. O vento frio deu um tapa no meu rosto. A chuva caía de lado. A luz da varanda estava apagada. O quintal parecia escuro e desconhecido. Saí assim mesmo. E não olhei para trás. A polícia não apareceu com luzes e sirenes. Sem drama, sem vizinhos curiosos, apenas uma voz calma do outro lado da linha, firme e profissional. Senhor Oliveira, aqui é o investigador Ricardo, da Polícia Civil. Precisamos apenas fazer algumas perguntas ao senhor. Eu estava sentado no meu carro atrás de um supermercado no bairro Portão.
O motor estava desligado e os vidros embaçados pela minha respiração. Era 1 da manhã. A chuva tinha diminuído para aquela garoa curitibana gelada, do tipo que penetra nos ossos em vez de apenas molhar a roupa. Eu estou sendo preso? Perguntei. Houve uma pausa. Não, senhor, disse ele. Recebemos uma denúncia. Estamos fazendo uma averiguação de bem-estar. Recostei a cabeça no assento de vinil rachado e encarei o teto. O investigador Ricardo foi educado demais para um homem que achava que estava falando com um criminoso. Ele perguntou onde eu estava e eu respondi. Perguntou se eu tinha saído de casa voluntariamente. Eu disse que sim. Perguntou se eu tinha ameaçado minha enteada de alguma forma. Não, nunca, respondi. Ouvi o barulho de papéis sendo mexidos. Senhor, disse ele, o senhor e sua esposa são proprietários da casa juntos? A pergunta soou estranha. A casa na Rua das Palmeiras? Ele esclareceu. Seu nome está na escritura? Engoli em seco. Lembrei-me de Bianca à mesa da cozinha anos atrás, com os ombros curvados e uma pilha de boletos entre nós. Lembrei-me da voz dela, cansada e envergonhada. Não quero meu nome em mais nada, Marcos. Eu estraguei as coisas uma vez. Não quero sujar seu crédito também. Sim, disse eu lentamente, está apenas no meu nome. Houve outra pausa, mais longa desta vez. Obrigado, senhor, disse o investigador. Isso é tudo por enquanto. Vamos registrar que o senhor cooperou. E a denúncia? Perguntei. É vaga, admitiu ele. Sem evidências de perigo imediato. Se houver mais alguma coisa, entraremos em contato. A linha ficou muda. Encarei o celular por um longo tempo. Vaga. Era isso. Uma mentira, uma história mal contada. O suficiente para me expulsar da minha própria casa, mas não o suficiente para se sustentar sob a mínima pressão. Dirigi até a casa do meu irmão, Ronaldo, no bairro Fazendinha. A luz da varanda estava acesa quando estacionei, como se ele estivesse esperando. Ele não perguntou por que eu estava lá. Apenas abriu a porta e disse: Tira as botas. O café está pronto. Esse é o Ronaldo. 60 anos, eletricista aposentado do sindicato. Mãos grossas e um rosto que já viu o suficiente para saber quando não perguntar nada. Dormi no sofá dele com minha jaqueta dobrada sob a cabeça. Acordei antes do amanhecer com o coração acelerado. Você não pertence mais a este lugar, ainda ecoava na minha mente. Ronaldo deslizou uma caneca pela mesa quando entrei na cozinha, café forte e amargo de posto de gasolina. Ela te expulsou mesmo? Perguntou ele. Assenti. Por causa da Camila? Adivinhou. Assenti de novo. Ronaldo suspirou. Aquela guria é problema. Não discuti. Depois que Ronaldo saiu, peguei meu celular e comecei a cavar. 17 anos de e-mails, extratos de hipoteca, documentos de refinanciamento, registros do cartório que eu nunca tive motivo para olhar antes. Lá estava. Um PDF de 2012. Escritura de compra e venda. Meu nome. Apenas o meu nome. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, mas de uma percepção lenta e rastejante de que o chão sob toda essa bagunça não era tão firme quanto Bianca e Camila pensavam. Pensei no rosto da Camila quando me acusou. Em como ela disse instável, como se tivesse ensaiado. Fechei os olhos. Não me senti vitorioso. Senti-me cansado, triste e com uma raiva silenciosa e perigosa. Mas, pela primeira vez, senti outra coisa também. Vantagem. Procurei por uma advogada local. Nada chamativo, apenas um nome que aparecia sempre em boas avaliações. Dra. Adriana Rocha. O escritório da Dra. Adriana Rocha ficava em cima de uma barbearia em uma rua tranquila do centro. Era o tipo de lugar pelo qual você passaria 100 vezes sem notar.
Sem letreiros chamativos, apenas o nome dela em letras pretas simples no vidro fosco e uma escada estreita que cheirava levemente a papel antigo e desinfetante de limão. Ela estava na casa dos 40, talvez início dos 50 anos, com o cabelo preso e óculos de leitura pendurados por uma corrente no pescoço. Seu aperto de mão foi firme, mas sem encenações. Ela não perdeu tempo com compaixão, e eu agradeci por isso. Comece do início, disse ela, clicando uma caneta. E não pule as partes chatas. As partes chatas são geralmente onde a verdade mora. Então, contei tudo a ela. O escondidinho de frango, a chuva, a voz da Camila ficando mansa e assustada como se tivesse apertado um interruptor, o grito da Bianca e a ligação da polícia. Contei sobre o refinanciamento, sobre a falência anterior da Bianca e sobre a escritura apenas no meu nome. A Adriana ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando enquanto sua caneta riscava anotações. Quando terminei, ela se recostou e soltou o ar devagar. Tudo bem, disse ela. Primeiro, você fez a coisa certa ao sair. Eu franzi a testa. Eu perdi minha casa. Ela balançou a cabeça. Não, você perdeu o acesso a ela. Grande diferença. Ela deslizou a cópia da escritura pela mesa em minha direção. Esta casa é legalmente sua. Propriedade exclusiva. Isso lhe dá opções, mas se você agir com raiva, vai estragar metade delas. Encarei o papel. Meu nome parecia estranho ali, como se pertencesse a outra pessoa. Então, o que eu faço? Adriana encontrou meus olhos. Você não confronta. Não explica. Não manda mensagem. Não posta nada. Você documenta. E espera. Esperar nunca foi meu forte. Passei minha vida inteira consertando coisas. Canos com vazamento, portas emperradas, casamentos problemáticos. Mas isso não era algo que eu pudesse consertar com uma chave inglesa e uma noite de trabalho. Ao longo da semana seguinte, aprendi um novo tipo de paciência. Fiquei na casa do Ronaldo, dormindo no sofá e tomando banho em horários alternados para não atrapalhar a rotina dele. Todas as manhãs, eu passava pela minha própria casa na Rua das Palmeiras a caminho do hospital. Eu não parava. Não diminuía a velocidade, mas observava. O carro da Bianca ainda estava lá. O da Camila também. Luzes acesas até tarde. Música às vezes, com o grave batendo nas paredes. Certa vez, vi Camila na varanda rindo ao celular, a fumaça do cigarro subindo ao redor da cabeça dela como se não tivesse uma preocupação no mundo. No trabalho, errei um cronograma de manutenção e levei bronca do meu supervisor. Esqueci meu almoço na geladeira do refeitório e só percebi no fim do turno. Eu me senti estranho, como um homem andando por aí sem pele. À noite, eu revivi a cena na minha cabeça. A acusação da Camila, o rosto da Bianca. Ficava pensando se tinha perdido algum sinal de alerta antes. Então, a Adriana ligou. Marcos, fiz uma verificação de crédito com sua permissão. Há algo que você precisa ver. Encontramo-nos novamente naquela tarde. Ela virou o monitor para mim e rolou a tela. Camila tinha estado ocupada. Cartões de crédito de lojas, uma conta de celular, um pequeno empréstimo pessoal, tudo vinculado ao meu endereço. Alguns vencidos, outros no limite. Eu não abri nada disso, eu disse, com o maxilar travado. Eu sei, respondeu Adriana. Mas aqui está a questão. Isso não explica apenas a mentira dela. Explica o momento escolhido. Meu estômago afundou. Explica? Se você continuasse morando lá, disse ela, ou se começasse a fazer perguntas, ela corria o risco de ser descoberta. Então, ela transformou você na ameaça. Pensei na maneira como Camila me olhou na cozinha. O medo que parecia encenado. Ela não me queria fora de casa, eu disse baixinho. Ela precisava que eu estivesse fora. Adriana assentiu. Exatamente. A percepção não trouxe alívio.
Trouxe um tipo diferente de mágoa, que se instalou profundamente como a umidade nos ossos. Bianca ainda não tinha ligado. Nenhuma vez. Sem desculpas, sem perguntas, apenas silêncio. Então, tarde da noite, meu celular vibrou. Bianca. A mensagem era curta. Precisamos conversar. Encarei a tela até ela escurecer. Depois, coloquei o celular virado para baixo e fui dormir. No dia seguinte, Adriana me orientou sobre os próximos passos. Entrar com o pedido de missão de posse exclusiva, preparar as notificações e documentar cada interação. Guardamos capturas de tela das postagens da Camila nas redes sociais sobre homens tóxicos e proteção à família. Também anexamos cópias dos comprovantes de troca de fechadura que Bianca enviou para o próprio e-mail, sem perceber que eu ainda tinha acesso à nossa conta conjunta. Não responda, Adriana me lembrou. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. Certa tarde, enquanto eu estava na mesa da cozinha do Ronaldo organizando papéis, Bianca ligou de novo. Desta vez, eu atendi. Marcos, disse ela, e sua voz soava normal. Normal demais. Precisamos de dinheiro. Fechei os olhos. Para quê? Perguntei. As coisas estão apertadas, disse ela. Você sabe como é. A Camila tem passado por muito estresse. Eu quase ri. Quase. Vou pedir para minha advogada entrar em contato com você, eu disse. Houve uma respiração ofegante do outro lado. Sua advogada? Sim. Ela desligou sem dizer mais nada. Naquela noite, sentado no carro, senti que não era mais um homem esperando para ser resgatado, eu era um homem prestes a tomar uma decisão irreversível. Recebi uma mensagem de Adriana perguntando se eu ainda tinha o código da garagem e as chaves reserva. Respondi que sim. Ótimo, ela replicou. Não as use. Ainda não. Entendi o que ela quis dizer. Não era sobre forçar a entrada, era sobre deixar a verdade entrar por conta própria. O silêncio delas durou um tempo. Elas achavam que tinham vencido. Ronaldo me mostrava as postagens da Camila. Frases sobre cortar pessoas tóxicas e fotos dela na minha varanda, agindo como se a casa fosse um troféu conquistado. Ela até postou uma foto segurando uma caneca azul de cerâmica que comprei em uma viagem nossa para o Nordeste em 2010. Ver os dedos dela naquela caneca fez meu maxilar travar. No hospital, eu estava exausto. Ronaldo notou que eu estava rangendo os dentes até dormindo. Uma semana depois, Bianca ligou novamente, com um tom de voz seco e profissional, como se fôssemos colegas de trabalho que tiveram um desentendimento. Já disse para falar com minha advogada, repeti calmamente. Ouvi a voz da Camila ao fundo, baixa mas ríspida. Bianca voltou à linha. A Camila está sob muito estresse. Contas, problemas no carro. Você sabe como as coisas acumulam. Ela fez uma pausa. Pensamos que talvez você pudesse ajudar. Só até as coisas assentarem. Não era culpa, não era arrependimento. Era uma fatura de cobrança. Não vou enviar dinheiro, eu disse. Depois de tudo que passamos? Bianca retrucou. Sim, respondi. Depois de tudo. Ela desligou. Naquela noite, Adriana me enviou o rascunho da notificação judicial. Ver minha vida reduzida a parágrafos e tópicos era estranho, mas o papel não mentia e não gritava. Entramos com o pedido de ocupação exclusiva e agendamos a diligência com o oficial de justiça. Deixe que pensem que estão seguras, disse Adriana. As pessoas cometem erros quando acham que ninguém está olhando. E a Camila cometeu muitos. Começou a dar festas, carros parados no gramado, música alta e sacos de lixo acumulados na garagem. Uma vizinha mandou mensagem para o Ronaldo perguntando se estava tudo bem. Eu não respondi. Apenas documentei. A pressão subiu quando Bianca tentou marcar um encontro pessoalmente. Não, eu respondi. Marcos, isso está ficando ridículo.
Ela disparou. Ridículo, eu disse pausadamente, é você ter me expulsado por causa de uma mentira e não ter pedido desculpas nem uma única vez. A Camila disse que... Bianca começou, mas eu a cortei. Peça para sua advogada falar com a minha. No dia seguinte, recebi a mensagem final de Adriana. Amanhã, 11h30. Esteja lá. Não diga nada, a menos que seja questionado. No dia seguinte, o oficial de justiça chegou. Foi exatamente como eu descrevi antes. O silêncio do bairro, os vizinhos espiando e a queda de Bianca e Camila da realidade que haviam inventado. Quando o oficial disse que a casa era legalmente minha e que elas tinham que sair, o mundo delas desmoronou. Bianca tentou chorar, tentou me tocar, mas eu mantive a distância. Camila, pela primeira vez, não tinha uma resposta sarcástica. Elas tiveram 1 hora para pegar o essencial. Eu observei enquanto elas enchiam o carro com malas jogadas às pressas. Quando a porta da frente finalmente se fechou e eu girei a chave, o som do trinco ecoando na casa vazia foi o som mais doce que já ouvi. 3 meses se passaram. Recuperei minha casa, mas ela não parecia mais a mesma. Vendi o imóvel 1 mês depois. Era grande demais, cheia de ecos de discussões e fantasmas de uma vida que eu pensava ter, mas que nunca existiu de verdade. Comprei um apartamento menor, mais perto do hospital, com uma varanda onde posso ver o pôr do sol sobre os prédios de Curitiba. Ronaldo me ajudou na mudança. Ele não disse eu te avisei, mas me deu um tapinha no ombro e uma cerveja gelada quando terminamos de descarregar a última caixa. Certa noite, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem de Bianca. A Camila se mudou com um novo namorado. O apartamento onde estou é minúsculo. As coisas estão muito difíceis agora. Podemos nos encontrar para conversar? Li a mensagem uma vez. Depois li de novo. 17 anos de memórias passaram pela minha mente. Natais, aniversários, manhãs silenciosas de domingo, promessas feitas e quebradas. Senti aquele velho puxão, o instinto de consertar, de suavizar o golpe, de assumir a responsabilidade por algo que não era mais meu. Respirei fundo, sentindo o ar limpo do meu novo apartamento. Apaguei a mensagem. Sem resposta, sem explicações, apenas o silêncio. Não por crueldade, mas por autorrespeito. Não conto essa história porque venci. Conto porque sobrevivi. Aprendi que lealdade não significa se anular, e que amor não significa aceitar uma mentira só para manter uma paz falsa. Eu não me vinguei gritando ou sendo violento. Deixei que a verdade fizesse o trabalho pesado. Recuei, fiquei em silêncio e deixei que os documentos falassem mais alto do que a raiva jamais falaria. Se você está ouvindo isso e algo lhe parece desconfortavelmente familiar, se você já foi culpado, descartado ou feito se sentir invisível após dar os seus melhores anos a alguém, saiba disto. Ir embora não é perder. Às vezes, é a coisa mais forte que você pode fazer. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.